Ok. Então, o nosso tema é o tema do item 16, culpa, né? Tem vários referências ali que a gente trouxe do material de Joana, né? E é um tema bem importante, gente. Eu diria assim que, se do ponto de vista espiritual, o livro dos Espíritos fala que o egoísmo e o orgulho é a base de todos os processos de perturbação e atraso espiritual, e com todas as consequências advindas disso, né, do ponto de vista da problemática do que o egoísmo e o orgulho nos traz. A culpa, para mim, do ponto de vista psicológico, se não a mais, depois do orgulho e do egoísmo, uma das mais geradoras de conflito e de perturbação psicológica na face da Terra, sem dúvida nenhuma. Porque não é só o sentimento de culpa que tem em jogo, né? Porque a gente pode pensar, puxa, mas nem todo mundo se sente culpado ou está preso a alguma culpa no sentido de ficar se autopunindo num processo de reprovação. Mas a questão toda é que todo esse processo de culpa, na sua grande maioria, não é consciente. Tirando a tendência natural de muita gente se sentir já culpado por si só, né, que é uma certa fatia da população, as outras questões que ela mobiliza pode estar ligado, por exemplo, olha só que interessante, a questão do medo. Um dos grandes causadores do medo psicológico, emocional, é a culpa. Então, mesmo que eu não me sinta culpado diretamente, mas eu tenho uma natureza onde o medo é uma emoção predominante, uma das três causas do medo é a culpa. Então, a culpa pode estar embutida. Então, né? Outro fator, né? Joana fala, né, que quando a culpa surge, ela surge como uma necessidade de catarse, né? Evite, então, tensões, elementos emocionais, memórias da gente estão comprometidas nesse passado equivocado, né? Que lá de Joana esculpida nos alicerces do espírito, né? E aí vai se manifestar tanto de maneira consciente ou inconsciente. E nesse processo inconsciente, a culpa ela vai entrar em vários mecanismos complexos de autopunição, né? Pode gerar, por exemplo, problemas de humor, né? De insegurança, problemas é, é, de vários transtornos de personalidade, né? E assim uma série de comportamentos que envolve culpa, né? Estão ligados, mesmo que a gente não tenha consciência dessa culpa, né? Ela está lá por trás de certos comportamentos, né? Seja algumas psicopatologias, como a própria sociopatia, né? Ou psicopatia também tem a questão da culpa ali presente. Então, de certa maneira, a gente vê que a culpa está muito presente na base da construção desses comportamentos patológicos, uma forma de aprisionamento, uma forma de conflito ou como uma forma de autopunição inconsciente. Todos os nossos erros do passado, crimes ocultos, não foram elaborados, ou mesmo em passado mais próximo, são geradores de distúrbios, onde a culpa tem que ser liberada a fim de que os efeitos daquele conflito desapareçam. Então, isso é um dos aspectos da culpa, né? A culpa
E além da culpa propriamente dita, um outro comportamento que tem muito a ver com a culpa é a vergonha. A gente tem dois comportamentos bem importantes aí, gente, né? Que diretamente tem a ver com a culpa. Tem a culpa em si, e tem o medo e a vergonha, como dois comportamentos também associados à culpa, né? A culpa como sendo mais ou menos um processo que vem mais como em forma de pensamentos, de ações que a gente julga como errado, ou mesmo palavras, né, que a gente sente que moralmente é repreensível, enquanto que a vergonha é a pessoa que se sente suja ou inferior, né? Então, maneira, a vergonha tem a ver com a nossa identidade egóica, com a nossa imagem, né? Com a nossa forma como a gente se vê. Então, é um pouquinho diferente da culpa, mas de uma maneira ela está muito associada à culpa, porque a gente vê que muito processo de vergonha no processo da formação da personalidade da criança envolve críticas, indiferenças, que desqualifica e faz com que a criança se sinta culpada, e aí essa vergonha é uma identificação com uma imagem negativa, se sentir que ela está equivocada na forma de agir, né? Então, por isso que ela está ligada também à ideia de culpa, tá? E, claro, se por um lado a culpa ela procede dessa sombra do passado, né? De uma consciência que não está em paz, né? Que, de uma certa maneira, é como se a gente estivesse em desarmonia com a nossa própria consciência, né? E essa consciência está lá, né? Com uma consciência do self, que onde as leis naturais estão escritas lá nessa consciência moral, não é a consciência do ego, é a consciência moral que é mais profunda, né? E aí, de uma certa maneira, essa consciência do self, que é essa consciência ética, moral, ela vai gerar um descompasso, um desconforto, e que vai, então, decorrer nesse estado de culpa, que é um estado de não apaziguamento, que culpa e paz se contrapõem. Não pode haver paz se tiver culpa, né? A paz não existe se a culpa estiver presente dentro da gente, né? Então, esse é um aspecto da culpa, né, gente? Gerar, como própria da nossa realidade do passado. Mas a Joana fala, além dessa culpa ligada ao nosso passado, é, descuidado, né? Nosso passado movido pela extravagância, pela delinquência dos nossos atos, ela fala que existe um outro tipo de culpa que envolve a culpa que a gente vai assimilando psicologicamente. Então, aí tem uma culpa que é mais espiritual, de um conflito moral, de um conflito ético ligado a atos equivocados do passado, né? E uma outra culpa que tem origem no inconsciente coletivo, né? Que envolve toda a cultura religiosa, né? Do passado, e assim por diante, que vão ficando no inconsciente e que tem uma faceta também de Joana, né, na infância, né? Então, essa segunda culpa ela tem uma dimensão que é coletiva e outra dimensão que é da educação da família, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso tudo para a gente poder depois ir aprofundando, né? Então, essa primeira culpa, diz a Joana, né? Essa culpa que é um registro do inconsciente profundo,
que é resultante do comportamento inadequado, né, de outra existência, comportamentos destrutivos, né, que a gente matou, a gente feriu, a gente traiu, a gente, de maneira, agiu contrário à lei divina, né, em desarmonia com a lei natural, e que, de alguma certa maneira, vai, então, nos encarcerando a partir de reminiscências do passado que não ficaram elaboradas. A gente não se perdoou, a gente não elaborou aquilo, ou a gente não foi julgado, a gente conseguiu, digamos, escamotear, esconder do mundo. O fato de esconder do mundo, ou de uma maneira está muito envolvido emocionalmente com aquela experiência, tudo isso, né, vai gerando uma perturbação e mesmo a gente não lembrando, né, mesmo a gente não tendo um vínculo direto com aquela memória, ela vai gerando um complexo perturbador, né? E vão converter os nossos estados internos em padrões de sentimentos, né, contraditórios, onde a culpa, as emoções ligadas à culpa, vão começar a agir e se misturar, né, nos processos da nossa caminhada psicológica. É como se fosse uma raiz que vai correndo por baixo, uma raiz rizomática, e vai penetrando em vários níveis de realidade da gente, como uma água que vai vazando e vai perturbando e vai se expandindo e vai se misturando com a nossa dinâmica psicológica sem a gente perceber. E aí a Joana vai dizer que todos esses conflitos naturais da vida, dessa encarnação atual, né, as atividades próprias das dificuldades inerentes à nossa evolução, rejeição, frustrações, experiências negativas, a culpa pode se aproveitar desses momentos, trazendo esse conteúdo do passado. Isso vai se juntar, então, a esses momentos atuais, gerando, segundo ela, situações de desconfiança, de revolta, de mágoa, de insegurança, uma série de comportamentos que a gente vai construindo e que a gente não percebe, mas que tem a ver como culpa, como se tivesse uma sensação vaga ou mesmo inconsciente, né? Uma sensação de algo que está em falta, uma verdade que eu tenho que assumir, de algo que não me deixa estar em paz, né? Mesmo que ninguém possa nos culpar de nada, né? Mas porque nós estimulamos essa verdade e conseguimos abafar, num certo momento, reprimir, sufocar, né? Fazer todo um processo, né, de querer evitar, né, que a nossa consciência se confronte com aquela realidade, mas como a gente não resolveu, né? Ou a gente conseguiu apaziguar porque a gente escondeu do mundo, mas reencarnou. E a gente tem medo de ser desmascarado, então, inconscientemente, como aquilo não foi resolvido e a gente escondeu de todos e de tudo, aquele medo, aquela realidade, a gente não foi julgado, não apareceu para o mundo, possa, em algum momento, ser descoberto, ser desvelado. Então, fica uma ansiedade lá interna, a nível de fundo, de algo que eu tenho medo que apareça, que eu estou em desacordo com a minha consciência. Tudo isso está ligado com a culpa, né? E aí isso pode estar tão... Claro, depende do grau que isso vai se instalando no psíquico de cada um, ele pode ficar com uma coisa vaga e mais superficial, ou ele pode, né, ativar conflitos que eu não consigo lidar e isso interferir
na minha atitude e nos meus relacionamentos de maneira que vai gerar outros transtornos, como eu falei, o mau humor, dificuldade de relacionamento, insegurança, paranoia, né? E outros transtornos psicológicos que, né, que está lá. E às vezes eu posso até projetar inconscientemente isso no mundo, né? Se armar contra o mundo, como eu tenho medo de ser julgado, ou de que o mundo descubra a minha sombra, né, que eu evito enfrentar, eu posso criar uma relação desconfiada com a vida, ou uma dinâmica de fugir da realidade, né? Ou um processo de autopunição, de autorrecriminação, de me sentir inferior, de me sentir de maneira não merecedor, né? Isso vai estar, de alguma maneira, interferindo e construindo o meu comportamento diante da vida, né? Então, tudo isso pode estar ligado à culpa, tá? Esse é o primeiro aspecto da culpa. O segundo, como eu falei para você, está ligado ainda à parte da ignorância coletiva que foi alimentada durante séculos, né? E que a gente foi apavorado, julgado, avaliado por sanções morais exageradas, né? Onde tudo é pecado, culpa, imundície, tudo era visto como como uma coisa pecaminosa, feia e passível de punição. Isso tudo, de uma maneira, também vai ficando no nosso consciente ao longo das nossas encarnações, gerando também algumas culpas ancestrais, né? Ou vergonha de nós mesmos a partir de julgamentos que a gente sofreu de realidades anteriores, mas que não está ligado necessariamente a uma real no sentido de uma falta que cometi, mas de uma crença, né? Eu fui acreditando que eu era sujo, eu fui acreditando que o meu comportamento era pecaminoso e acabei assimilando essa imagem, e isso está também no meu inconsciente, de alguma maneira, né? E, de certa maneira, isso daí pode ser muito reforçado, segundo Joana, pela dinâmica familiar, né? Então, esses sentimentos vão ser reforçados, ou pode surgir decorrente de uma convivência doentia com os pais neuróticos, né? Pais poucos afetivos, pais muito neuróticos, se irritam facilmente, que gritam, que acusam, diz a Joana, né? Que maltratam a criança, pais que são muito desumanos, né? Ou pais muito exigentes, né? Que aqueles pais que nunca dão a resposta adequada a esses pais, né? E parece que daí eu estou sempre em falta, nunca chega, assim, meu comportamento nunca é suficientemente adequado. Esse sentimento de intolerância, de uma exigência desumana, ou de crítica, de pais muito críticos, ou pais muito desqualificadores, tudo isso pode levar a uma culpa também, e é um tipo de depressão, né? A culpa exagerada na infância, um sentimento de desaprovação dos pais, pode também daí levar a uma depressão. Então, na medida que a criança é acusada de ser um peso na vida daqueles pais, ela nasceu e não foi acolhida, é melhor que ela não tivesse vivido assim, então que ela mais atrapalha o ambiente, né? E que tudo que vem dela não é acolhido de maneira adequada, né? Então isso vai gerar então também problemas ligados à culpa, com possibilidade de sérios transtornos psicológicos, né? Seja a nível de culpa, seja a nível de vergonha, né? E isso ela vai e pode ser projetado, né, gente? Na sexualidade, pode ser projetada nela mesma, a partir da vergonha, pode ser projetado na forma que ela lida com as coisas, numa introversão patológica. Então, isso pode dar de várias formas na dinâmica dela. Eu sou Li.
Eu estava vendo hoje à tarde, estudando os livros, né? E você sabe que eu fui à janela, para espairecer um pouquinho, fui à janela da minha sala e eu vi uma criança, mas era uma criança pequenininha, chorinho de bebê, mas gritando, gritando. Pensei, meu Deus. E daí vinha a mulher, devagar, falando ao telefone. Já tinha uma garoa fina, Doc. O carrinho estava aberto, não estava levantado, estava baixado. E a criança gritava, gritava. E a mãe andando devagar. E a mãe não era mocinha, não. Era assim, podia até ser a avó da criança. Devagar com o telefone. Como é que essa criancinha, que devia ter pelo menos uns 5, 4 meses, não mais do que 4, 5 meses, talvez, como é que pode, Doc? A criancinha, provavelmente, aquilo vai estar levado para ela, né? A desatenção daquela mãe, daquela avó, não devia ser a avó, devia ser uma mãe já de idade que parecia tonta. Ao telefone, devagar e garoando, como é que pode isso? Essas indiferenças, né? A Von Franz fala, né? Que quando os pais têm um conceito muito desumano, pais frios, indiferentes, né? Descuidados, negligentes, da negligência, ou meus pais que criam violência, né, emocional, psicológica, né? Isso vai deixando um buraco na alma infantil, né? Esse buraco vai gerar uma fome emocional, né? E às vezes essa frustração ela gera raiva, né? A frustração, porque por trás daquele bebê tem um espírito, né? Um espírito que está lá com seu enquanto self reagindo, né? E então a Joana vai dizer uma coisa importante, né? Que a culpa é uma forma, é resultado de uma raiva, né? Uma raiva contra si mesmo, porque daí quando a gente é punido pela vida, a gente tem dois tipos de comportamento. Ou eu me sinto que tem alguma coisa errada comigo, porque o mundo não me acolher, negligente, ser indiferente, ou me criticar, ou eu me sinto injustiçado, e aí culpa o mundo por aquilo que ele me fez, né? Então, ou a raiva é projetada no mundo, eu vou me cobrar desse mundo, daí eu vou agredir a sociedade, tudo aquilo que a sociedade me fez, ou essa culpa vai ser internalizada e vai se voltar contra mim. E vou ficar num processo de raiva de mim mesmo, né? Contra mim mesmo, que é esse processo de culpa daí, né? Então, e toda essa culpa, então ela envolve, de uma certa maneira, um tipo de remorso, né? O remorso é que, de uma maneira, eu já sei que tem alguma coisa errada, mas eu ainda não tenho coragem, né, para poder reconhecer, aceitar, né, que é um processo de auto-perdão, e depois reparar. Então, na medida que eu não consigo aceitar, eu posso errar, me equivocar, ou não suporto ainda as acusações que ficaram desse processo todo, daquilo que eu vivi e que eu não elaborei ainda, eu vou transferindo esses conteúdos todos para os arquivos espirituais meus, porque o do espírito, né? Em forma de culpa. E essa culpa, então, em qualquer momento, ela pode ressurgir, né? Ou desencadear alguma ocorrência produzida pela associação de ideias ligada a essa experiência que eu estou vivendo nessa vida, né? E por isso que muitas vezes esses processos da educação eles também se misturam ao passado da gente, né? Então, tem um fator que é da infância, que é da família, mas que evoca e constela o nosso passado que está lá enquanto algo que eu não tenho lembrança conscientemente, né? Mas que está no meu arquivo espiritual. Sara? Então, acho que você já respondeu a minha pergunta. Eu queria te perguntar se não existe ninguém no mundo, na Terra, no planeta Terra, que não tenha passado ou que tenha essa coisa de culpa. Todos nós
A não ser Jesus? Olha, Sara, eu acho que a grande maioria, né, 99,9%, né? Não, tem espíritos que já estão num grau de consciência, de lucidez, que já estão em paz, já estão mais resolvidos. Mas a Mas já grande maioria de nós passaram. estamos ainda tomados, né, por algum nível de Sim. culpa, seja essa do nosso próprio passado, seja essa decorrente da educação, né, das Sim. crenças mal resolvidas, das assimilações de ideias equivocadas. Eu tenho uma pessoa que ela ouviu quando criança a história a história do padre, que ela está no colégio de irmãs, e o padre foi fazer uma palestra, uma conferência, lá, uma fala para educar, e falou que uma mulher teve que passar anos no purgatório e sentiu prazer no cheiro de uma rosa. Então, quando ela ouviu que uma pessoa, só por cheirar uma rosa e sentir prazer, sem aqui para o purgatório, a pessoa, então eu estou, né? Então eu estou totalmente, eu vou para o inferno direto, né? Então, se para eu cheirar uma rosa vai para o purgatório, então o que fica sobra de mim, ela pensou assim, né? E aquilo não saiu da cabeça dela. E ela está com quase 80 anos, e aquilo ainda, claro, então, de uma maneira, a gente pode pensar que ela, enquanto criança, já tinha uma sensibilidade e uma tendência para se culpar. Aquela fala do padre impregnar ela de tal maneira de que colou né? E ela não conseguia esquecer isso. Né? Então, que eu falo que tem questões da educação, mas que tem uma ressonância que evoca também questões que a gente não elaborou no passado. Mas quanto mais a criança for provida de um apoio, de uma segurança afetiva, e não encontra nos pais o suporte, e esses pais, que são a figura de proteção, não só não protegem, mas que acusam e punem, então realmente a estrutura emocional das crianças começa a ruir, e a chance dela se sentir mais culpada, sentir inferior e se responsabilizada pelos erros do mundo começa a ser maior, né, gente? Kate? Qual é a sua receita como psicólogo para o tratamento dessa moça da rosa, por favor? Não, na verdade, né, que a gente tem que ver toda uma dinâmica, né? Porque uma coisa é tu trabalhar a culpa, tentar desmanchar, né, o evento, né? De ir lá para aquela memória, mas como existe liames, né, fios complexos que unem a dinâmica interna àquela situação, então a questão da culpa não está ligada àquela situação específica, tem que fazer uma compreensão um pouquinho maior do funcionamento da pessoa, dos conteúdos que emergem, né? Que pode ter a ver com conteúdo específico. Por exemplo, pode ser, de repente, que eu tenha no passado algum comportamento mais equivocado na área da sexualidade, ou que eu tenho um crime, que eu manchei minhas mãos de sangue, está no meu inconsciente. Tudo isso tem que ser considerado, mas, acima de tudo, o foco principal, eu diria, né, Kate, seria o auto-perdão e a capacidade de eu me sentir capaz, digamos assim, suficientemente capaz, ou seja, com um nível de autoestima, me responsabilizar pelos meus atos. Esses dois pontos, autoestima com responsabilidade e auto-perdão, são pontos importantes para a gente poder superar a culpa, né? Patrícia? Patrícia, você ia colocar alguma coisa? A gente não está te ouvindo.
Acho que a Kate tinha mais uma coisa, Gelson, para perguntar. Eu não sei, Patrícia, a gente continua não te ouvindo. Enquanto tu tenta aí, a Kate teria mais alguma questão? Não, era só continuação do que você. Eu estou sempre procurando uma forma de encontrar um caminho para resolver alguma coisa, né? Então, então você falou de uma situação que precisa de uma análise mais profunda, eu entendi isso. Mas então, olhando por um outro lado, no auto-perdão, como é que nós trabalharíamos esse auto-perdão? Porque isso eu vejo, pelo menos, que não deve existir alguém que não precise de um auto-perdão, de um trabalho de auto-perdão, mas mesmo a gente estuda, vem todo esse conhecimento intelectual e tal, e aí eu fico assim sempre procurando como é que eu vou ajudar alguém a trabalhar esse auto-perdão, ou melhor, como é que eu vou me ajudar a trabalhar o auto-perdão também, porque principalmente na parte psicológica, né, a gente está sempre tentando ajudar o outro porque a gente está precisando de ajuda também. Então, é um processo meio mútuo, assim. Eu aprender a ajudar o paciente e aprender a me ajudar a trabalhar essa auto-perdão. Por isso, assim, Kate, que eu acho que é uma coisa importante, assim, trabalhar junto com o perdão, a questão da autoestima e da vergonha, né? Por exemplo, né? Uma criança, ela está ali, né? E ela derruba um copo no chão, e o copo cai, né? E esfacela. É diferente ela ter um olhar do adulto que diz assim: meu filho, pega o pano e vem limpar aqui o líquido que derramou e vamos juntar o caco, traz uma vassoura para a gente varrer. A gente não dá para deixar o caco aqui, porque alguém pode se machucar. Então, aí é um exercício de responsabilidade, né? Eu me equivoquei, eu derrubei aquele copo, é uma consequência daquele copo cair, e eu, de repente, sou chamado a me relacionar com aquilo de uma maneira tranquila. Olha, tu fez, vamos tentar agora resolver. Então, as coisas na vida da gente pode ter essa noção que, puxa, eu me equivoco em algumas coisas, mas eu assumo que eu fiz aquilo e vou tentar reparar de uma certa maneira. Mas se uma criança derruba o copo e a mãe ou o pai grita, seu estúpido, não vê direito, e enche a criança de e cria um drama emocional. Olha só o que tu fez, e como se aquilo fosse o fim do mundo, ou que ela não pudesse fazer nada certo. Tu não está trabalhando só com o conteúdo da situação vivida, tu está realmente trabalhando com uma estrutura que envolve uma imagem psicológica que eu estou construindo dentro de mim mesmo. Vai gerar, então, essa vergonha e essa noção de que eu sou uma pessoa errada, que eu faço a coisa errada, eu sou uma pessoa que não presta, que só atrapalha, gerando uma insegurança psicológica no julgamento das minhas próprias ações. Isso abre um abismo entre eu e o mundo, entre aquilo que se faz, como é que eu me enxergo fazendo isso, se aquilo que eu faço não deveria ser feito, né? E me vendo daí como uma pessoa que me desqualifica. Então, eu tenho que trabalhar tanto do ponto de vista do perdão, mas também do trabalho para a gente poder trabalhar a minha autoestima e desmanchar certas crenças. Então, uma coisa é tu poder se perdoar, que é aceitar que eu sou limitado, que eu não sou perfeito, eu tenho minhas fragilidades, né? E me permitir, né? Orgulho aí não ajuda, porque se eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mas sou orgulhoso para não aceitar isso, que é pior. Então, uma atitude de humildade é importante. E não ficar nesse arrependimento autopunitivo, ou seja, eu tenho que realmente aceitar a minha pequenez, meu tamanho, né? Para poder, a partir disso, né? Agora, eu tenho uma estrutura psicológica onde eu estou identificado com uma imagem negativa de mim mesmo, daí é mais difícil, né? Porque, de uma maneira, eu tenho que resgatar essa ferida que faz que eu me veja
de maneira desqualificada, né? E poder lidar um pouquinho mais com isso, né? Então, mas de qualquer maneira, então, isso é uma reconciliação consigo, né? E para reconciliar consigo, a gente tem que, de uma maneira, olhar para isso, né? Por isso que o Jung falou que a primeira fase da terapia é a confissão de nós mesmos, né? Uma atitude honesta, de a gente poder olhar para nós mesmos, expressar a nossa realidade e aceitar que ela faz parte de nós, né? Então, essa reconciliação é um tipo de confissão, uma autoconfissão para nós mesmos da nossa realidade. E, a partir disso, avaliar se realmente esse julgamento ele é próprio de um equívoco meu ou é um atavismo religioso ou moral coletivo, ou da hipocrisia social que me impregnou de uma culpa a qual eu tenho que me libertar. Tudo isso tem que ser avaliado nesse processo de elaboração, né, da culpa, né? É um processo que tem vários aspectos envolvidos. Patrícia? A gente continua não te ouvindo, Patrícia. Mistério aí. Tem um pixel, um espírito brincalhão aí querendo atrapalhar. Mas semana que vem a gente vai continuar, tá, gente? Nesse tema. Daí tu não esquece, anota aí a questão, a gente não perder ela, né? Então, a gente vê assim, né, a gente tem muitas questões implicadas na culpa, né? Mas, de uma maneira, o perdão é importante, esse perdão direcionado a nós mesmos, né? A poder realmente aceitar, devo, pago quando puder, né? Aquela ideia, né? Mas, né? Porque Deus é amor, né? Ele é o cara que mais ele consegue muitas vezes adiar a nossa dívida por séculos, né? Não, meu filho, fortalece primeiro, come uma canjica, faz um exercício, né? Aumenta sua musculatura, depois tu dá conta do equívoco, né? Então, porque a proposta da vida não é punir, né? Não é educar, né? É educar, é ajudar nós a superar a vida, que é promover o espírito, né? A vida como dinâmica divina, ela está sempre em benefício da superação e da rendição. Então, a vida ela é o convite para a redenção. A redenção é própria da vida, mas por algum motivo a gente está aprisionado impedindo essa redenção, né? Mas então, na medida que a gente possa compreender nossa própria fraqueza e a gente vai se libertando dessa injunção, dessa provocação aprisionante de ficar se recriminando, né? E assumindo que sim, vou pagar, não sei se eu vou conseguir pagar tudo agora, mas eu quero, né, pagar. Posso levar umas 4 encarnações, a gente vai um pouquinho. E todo bem que a gente faz, né, isso que é bom, né? Todo bem que a gente faz agrega algo em meu favor. Então, ficar se culpando nunca vai ser uma boa estratégia. É melhor fazer o bem, né? Mesmo que eu ainda não consiga sanar minha dívida, mas promover algo de útil, interessante para mim e para os outros, porque isso é mérito, isso é luz que tu puxa para ti, que ficar num processo de culpa, né? E não gera nenhum movimento, né, de solução, de resolução, ou de não corrige o passado, não corrigem agora, né, a situação, não faz as pazes com os elementos envolvidos, e tu não altera o rumo da ação, Joana, que a gente foi desencadeado. A cruz já passou, já derramou leite lá, agora não adianta ficar chorando, né? Então vamos olhar para frente, né? Então a espiritualidade é pródiga e sempre pede para a gente olhar para frente, né? Por favor,
da renovação, da mudança, do recomeço. E isso que a gente tem que aprender também a tomar consciência, tá, gente? Ok, daí semana que vem a gente continua no tema, tá bom? Alguém faz a prece para nós de encerramento?